Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. E hoje eu vou falar sobre um livro que, assim, não me prometeu absolutamente nada, me entregou muita coisa e me fez chorar tal qual uma criança no berço. Não sei se esse conjunto de informações deixa claro que livro que é, mas estou falando sobre Ghost Riley. Gente, eu juro, este livro finíssimo, que eu li, se eu não me engano, durante a maratona de inverno do GF, eu acho que foi esse livro que eu li durante a maratona, me fez chorar tal qual uma criança. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Eu não sei exatamente como esse livro chegou até a minha pessoa, tipo assim, o título do livro. Não sei se eu tava, tipo, pesquisando livros de suspense, alguma coisa do tipo, e aí me apareceu. Mas, assim, eu coloquei na minha lista de livros que eu queria pra ler, e minha amiga me deu de presente. Aí esse livro chegou. Eu enrolei pra ler ele, tá? Eu enrolei pra ler ele. Falei assim, não sei, eu quero ler, mas não sei. Enfim, mas eu vou ler pra vocês o que tá escrito aqui atrás. Só o que tá escrito aqui atrás. E assim, eu vou ter que dividir esse vídeo com spoiler e sem spoiler, porque é um pouco difícil falar sobre ele sem spoiler. Então, vamos à primeira parte sem spoiler. O que tá escrito aqui atrás. 4 anos atrás, eu menti. Encarei a polícia, meus amigos, a minha família e inventei uma história, minha melhor até o momento. E todo mundo acreditou em mim. Não fiquei surpresa, contar histórias foi o que me tornou conhecida. 15 best-sellers, milhões de fãs, fama e fortuna. Agora, tenho uma última história para escrever. Será a maior, tipo a melhor. Com uma reviravolta que vai deixar os leitores chocados e sem fôlego. Dizem que paus e pedras podem machucar, mas essa história, ela vai me matar. Eu falei, será que é um exagero? Será que é assim? Sou uma pessoa muito emocionada? Lemos e vimos que não. Mas eu vou contar um pouco mais sobre a história, basicamente. Pra quem nunca ouviu falar, nunca viu este livrinho passando em algum lugar na sua vida, Ghost Riley nada mais é do que conta a história de uma autora que ela é, tipo, super conhecida, super crítica, meio cri-cri, assim, mas tem milhões de fãs e escreve, tipo, livro à torta e direita. Tipo, ela escreve muito livro mesmo. E ela descobre que tá com uma doença terminal. Aí ela decide contar sua última história, né? Só que ela não tem força o suficiente. Quando a gente fala força suficiente, tá falando força física mesmo. Tipo assim, ela realmente tá muito mal, ela tá realmente, assim, nas últimas, assim, quase respirando por aparelhos. E ela decide que pra contar essa história, ela precisa que alguém ajude ela a escrever. E aí ela decide que vai contratar, né, um ghostwriter. Só que ela quer um ghostwriter em específico, que é a sua, tipo, maior arqui-inimiga. Podemos dizer assim. Basicamente, é uma outra autora, que até então a gente também é apresentado como uma mulher branca, loura, patricinha, que escreve livros hot. E ela, tipo, fica com raiva, porque ela fala assim que é uma pessoa que tem muito talento, mas que joga o talento fora. Aí o que ela quer dizer que joga o talento fora? Porque não escreve histórias com mais, como eu posso dizer? Tipo, não escreve histórias com mais conteúdo, com mais drama, com mais desenvolvimento. São sempre histórias muito parecidas, mas com uma escrita muito boa. Então ela sempre critica dizendo que é uma pessoa que tem talento, que escreve muito bem, mas que prefere jogar, tipo, jogar o tempo fora. E elas ficam trocando farpas, né? A principal, né, do livro, e essa autora de hot, elas ficam trocando farpas por e-mail durante anos. Tem 10 anos que elas trocam farpas por e-mail. Toda vez que lança um livro, uma lê o livro da outra e trocam farpas. É tipo assim, uma amizade dolorida, porque elas se odeiam. E aí, a personagem fala, eu quero que seja ela que seja minha ghostwriter, eu quero contratar ela, porque eu sei que ela tem capacidade, sei que ela tem escrita boa, eu sei que ela vai fazer um bom trabalho. E aí ela fala assim, Mona, tem certeza? E ela fala, ou é ela ou não tem mais livro. E a gente fica, caraca, menor, a mulher tá nesse nível. E aí a gente tem alguns povos, tipo assim, a gente tem uns flashes, né, do passado, porque o que a gente sabe desde o início é que ela não tem mais uma filha, nem um marido. Mas a gente não entende muito bem o que aconteceu, né? Fica meio na dúvida, fica meio em aberto, foi um acidente, não foi? O que ela vai contar dessa história? E você começa a fazer várias teorias, né? Por ela ser bem fria e bem
cética, assim, com algumas coisas, você acredita até que eu falei assim, nossa, essa daí é a próxima serial killer que a gente vai encontrar por aí. Então, a gente é induzido, né, durante o livro a isso. E a gente tem os povos da gente, dela, né, que fica meio assim, porque ela falou que quer vender esse livro pra uma tal editora. Só que essa editora não compra livros dela, porque não são... ela não escreve o nicho que essa editora compra, mas ela falou que só vai publicar esse livro se for por essa editora. Assim, ela tem muita coisa planejada. E aí a gente fica meio tipo, ué, galerinha, tem alguma coisa estranha. Você vai ficando com essa sensação de estranho. E aí o primeiro plot, assim, do livro é quando a gente descobre que a maior arqui-inimiga da personagem principal, na verdade, é um homem. Gente, eu juro, quando aparece um cara, tipo, todo roceiro na porta dela, eu fiquei assim... Uá? Quê? Eu parei, voltei, ele de novo pra ver se não tava ficando maluca. Eu falei assim, gente, é um cara. E aí a primeira coisa que ela faz é tipo assim... Ah, tá, pá, e fecha a porta. Liga pra gente dela e fala assim, apareceu um cara aqui que não sei o que você colar. E liga, e aí essa agente dela liga pro agente, né, desta pseudo-escritora de livros hot. E realmente descobre que é o cara. E ela fica, tipo, chocada. E ela é muito hostil com ele. Na verdade, ela é muito hostil com todo mundo. Ela é bem intragável, sabe? E eu achei que eu ia só falar assim, vou ler esse livro aqui, porque eu quero saber o que aconteceu, assim, pela fofoca, mas eu não vou gostar de ninguém, não vou me apaixonar por ninguém, porque ela é insuportável. Meus amigos, muita coisa acontece. Muito rio passou por debaixo dessa ponte, tá? Mas voltando, aí a gente descobre que é um homem. Aí a primeira coisa que eu fiquei pensando foi... Por quê, né? E é claro que o livro, ele vai explicar o porquê, né? Mais lá pra frente, mas eu vou explicar essa parte na parte com spoiler. Só vocês vão saber que tem um porquê sim de ser um homem. E aí, ela primeiro fica meio assim, meio temerosa, acredita que não, sabe? Que não é, que não sei o quê. Mas depois ela aceita, porque ela viu que ela não vai conseguir sozinha. Mesmo que ela mantenha um ritmo muito grande de escrita, ela não vai conseguir escrever no tempo que ela quer e no tempo que ela tem. Porque não é sobre o que ela quer, é sobre o que ela tem, né? O que ainda sobra pra ela de tudo que tá acontecendo. Vocês não podem esquecer, em nenhum momento pode ser esquecível, que ela está com uma doença relativamente terminal. E ela tem um prazo bem curto de vida, né? Antes que ela fique muito, muito mal e não consiga fazer mais nada. Então, o livro vai se entrelaçando entre o presente e o passado. O passado justamente em relação ao marido e a filha, né? E a gente vai vendo alguns lampejos e a gente vai tendo algumas teorias, né? Sobre será que ela era uma boa mãe, será que ela era uma péssima mãe, o que aconteceu, como que houve. Porque quando ela começa um projeto de escrita, né? Ela vive aquilo ali, então era um pouco difícil dela conciliar, né? O fator mãe, o fator esposa, com a questão do marido. Só que assim, ela era tipo multimilionária, então ela teria dinheiro pra poder pagar para as outras pessoas fazerem as coisas pra ela. Então é meio dúbio, assim, algumas coisas. A gente vai pegando alguns fragmentos pelo caminho. A gente também vai conhecendo um pouco da história, né, do cara que tem uma persona mulher, né, dos livros que são New York Times e afins. E é uma história muito envolvente. E te faz questionar muitas coisas, te faz questionar até o próprio papel do ghostwriter, né? Que, pra quem não sabe esse termo, é tipo um escritor fantasma, né? Que é uma coisa que a galera sabe que acontece bastante, né? Nem todo mundo consegue ser tão produtivo assim, consegue manter uma alta produtividade de estar lançando sempre, nem todo mundo vive 100% da escrita. Às vezes tem uma galera que contrata alguém pra poder ou moldar o texto melhor, ou, tipo, manda uma ideia completa, com, tipo, tudo roteirizado, e a pessoa só vai completando as lacunas. Tem vários outros métodos de ghostwriting, mas basicamente é sobre isso, né? Alguém que vai escrever o livro e tá teu nome ali na capa. Enfim, né? Vamos apresentar. A personagem principal é Helena Ross. Helena Ross é bem excêntrica, né? Bem específica. Ela tem muitas regras, na verdade ela tem regra pra quase tudo e é um pouco enfadonho e cansativo. Tem até uma parte aqui do livro que eu vou ler pra vocês, porque, sim, ela
é um pouco enfadonha e cansativa. Por mais que ela seja extremamente criativa e até um pouco poética quando ela escreve algumas coisas. Mas, sobre a parte do ela tem tudo organizado sempre, ela tem uma lista plastificada na frente da porta da casa dela de coisas que o visitante não pode fazer. 1. Não toque a campainha. 2. Não estacione na entrada. 3. Se você é advogado, vá embora. 4. Se você é um religioso ou um militante político, coloque seu material embaixo do tapete em silêncio. 5. Se está aqui para fazer uma visita social, vá embora. 6. Se está aqui para tratar de assuntos comerciais ou jurídicos, entre em contato com a minha agente ou meu advogado. 7. Entrega de pacotes. Você tem autorização para deixar os pacotes sem assinatura. Porque ela não quer ter contato com pessoas. Depois que tanto o marido dela quanto a filha dela morreu, ela ficou mais enxuta ainda e, tipo, não queria ter contato. E uma coisa muito interessante que acontece nesse livro, que a gente só vai entender isso lá no final, então isso também vai ficar pra parte dos spoilers, é que a gente tem uma jornalista que, se eu não me engano, o nome dela é Charlotte, que aparece algumas vezes, né? Ela aparece na casa, ela liga, ela manda e-mail, e a Helena está fugindo da Charlotte como o diabo foge da cruz, e a gente não entende por quê. Primeiro a gente tem um entendimento de que talvez essa jornalista pegou algum furo da história que ela contou sobre a questão da morte, né, do marido e da filha, e ela tá fugindo porque talvez ela não queira ser presa, ou porque, né, talvez ela tenha participado de alguma coisa, mas lá na frente, quando a gente descobre realmente qual é a importância da Charlotte, é surpreendente e dá uma vontadezinha de chorar. E eu vou explicar o porquê que eu chorei na parte com spoiler. E aí, a gente tem Mark. Mark é essa arqui-inimiga, né, essa briga de 10 anos que a Helena tem, né? E aí ela descreve a Marca de um jeito muito engraçado até. Que, olha só, parafraseando mais uma vez, Helena. Marca provavelmente estava muito distraída com o sexo grupal e compras para se preocupar com algo como ler. Em sua última entrevista, ela estava deitada nua sobre uma pilha de livros, os cabelos louros derramados sobre as capas. Para uma escritora, ela não tem 1 grama de gordura sobrando, nem raízes escuras aparecendo. Seus olhos pareciam preguiçosos e sedutores, enquanto olhavam para a câmera. Foi nojento. Tão nojento que liguei para The New York e cancelei minha assinatura. Escritores não deveriam ser objetos sexuais. Devemos ser valorizados pelas nossas palavras, nossas histórias e pelo impacto que causamos no coração. Basicamente, ela simplesmente tem um recalquezinho da marca, porque ela faz sucesso e ela é uma grande gostosa. Só que, né, depois a gente descobre que, na verdade, Mark é um homem e, na verdade, isso aqui é só uma modelo / atriz que faz esse papel pra poder vender mais os livros. É uma jogada de marketing bem interessante. E é muito engraçado porque a gente toma um susto, ela também toma um susto, todo mundo toma um susto porque a gente não espera que seja um cara, né? E ele é muito roceiro. Ele tem uma fazenda, ele tem uma mulher também que morreu, ele tem uma filha que tá numa faculdade, e, tipo assim, ele tem vacas. Ele tem uma roça de verdade, assim, ele mora na casa, numa roça com uma biblioteca enorme. E é isso, ele tem vacas, bezerros e esse tipo de coisa. E você não espera isso, tipo... E ele também tem muito dinheiro, sabe? Tipo, ele ganhou muito dinheiro, ele ganhou muito renome. E... porque os livros dele dão retorno, né? E a persona também dele dá muito retorno. Então é muito engraçado, assim, algumas coisas como o choque de realidade, né? Que a gente toma em relação à descrição e o que é entregue pela mídia. E depois quando a gente descobre, tipo, cara a cara, quem é quem, o que acontece, o que é, o que tá por trás, sabe? Quem é a pessoa por trás das palavras. E esse livro é muito interessante quando ele fala que a palavra, ela pode matar uma pessoa, porque se vocês assistiram o meu último vídeo, que fala sobre Babel, que eu falo realmente sobre essa questão da importância da palavra, me fez essa conexão, né, muito próxima, de que realmente a palavra, né, o significado, o sentido, o saber como falar, como escrever, como entregar isso pro público, isso pode ser benéfico ou não, pode manipular ou não, pode fazer várias outras coisas. Então, realmente, aqui quando ela fala que o poder da palavra é essencial e essas palavras podem fazer ela ir de base, realmente faz sentido, porque além de ser uma história que isso é entregue pra gente dessa forma, né, a forma como ela vai escrevendo e a gente vai entendendo fragmentos do passado dela, até a gente entender, tipo, o pacote completo, porque
o que ela tá escrevendo é a história dela com o seu falecido marido, até chegar ao fatídico momento onde tudo deu errado, onde eles morreram, né? E ela vai te conduzir na história por um caminho onde ela vai mostrar que, por mais que ela tenha sido culpada no final e que ela tenha deixado de ver coisas que poderiam ser importantes ela ter visto antes, ela deixou de se perceber, talvez, essas coisas, ela ainda não conseguia remediar a situação, né? E ela se culpa pela filha, mas ela não se culpa pelo marido, porque quando ela descobriu quem era o marido dela também, ela ficou, meu Deus, eu fui casada com este monstro durante todo esse tempo e nunca soube nada sobre isso. E a gente vai acompanhar também, não é um relacionamento amoroso, pelo amor de Deus, por favor, não esperem que isso vai acontecer, porque isso não vai acontecer. Realmente é uma amizade. É uma amizade muito bonita. E é uma amizade que a gente quase não vê nos livros, né? Por mais que esse livro ainda seja um livro de suspense e ainda tenha, assim, mortes e afins envolvidos, a gente tem uma dinâmica de amizade muito interessante entre a Helena e o Mark, né? Porque o nome dele é Mark. E o Mark, ele é uma pessoa muito prestativa. E ele entende que a Helena está precisando de alguém para ajudar, por mais que ela não queira ajuda. Porque ela não quer ajuda, ela não quer pedir ajuda, ela não sabe fazer, assim. Ela vai viver ali no que ela sabe. E o Mark percebe que ela precisa de ajuda, que ela precisa de orientação, que ela precisa de alguém que esteja ali com ela para lembrar ela, tipo, de comer, de dar os remédios e coisas do tipo. Mesmo todo mundo sabendo que ela está, né, em fase terminal do câncer dela. E aí, ele leva ela na consulta, ele vai lá, escreve, ele escuta os desaforos, eles brigam, depois voltam, ele força ela a comer, força ela a dormir, força ela ter uma rotina um pouco mais tranquila do que só ficar fechada no lugar. E assim, a relação deles, por exemplo, com a escrita é muito interessante, porque ela vai lá, ela vai escrevendo uma escaleta, vai colocando algumas cenas em específico, e dá pra ele poder completar, né, escrever mesmo, né, dar corpo à coisa que ela entregou pra ele. Isso funciona muito bem mesmo, que ela fala assim, cara, eu fico impressionada que você realmente escreve muito bem, você deveria investir nisso. E, tipo, é quando eles têm essas micro discussões, né, tipo assim, ele fala, não é que eu não queira, não é que eu não tenha tentado, eu mandei manuscritos de histórias muito mais complexas, etc, e afins, só que sempre foram rejeitados, e quando eu mandei esse tipo de história, essa história foi comprada, e foi muito comprada, então assim, eu assinei contratos muito grandes com esse nicho de história, então eu preferi continuar escrevendo esse nicho de história, porque tava me dando retorno, e assim, eu preciso do retorno, eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Então, né, isso também é uma coisa que é mais aprofundada lá pro final do livro, mas eles têm esses embates e ele vai escrevendo e ela falando, cara, isso é tão bom quanto a minha escrita, tipo, você escreve tão bem, tipo assim, uma coisa ou outra que eu trocaria, mas você escreve tão bem quanto eu. Enfim, o ego da Helena é do tamanho de milhões, né, meus amigos? A Helena realmente, ela não... Um ego de milhões. E aí, a gente é muito interessante, porque a gente tem a parte deles, né, escrevendo, etc, dentro da casa, porque passa muita parte da história passa dentro da casa, mas tem ele, tipo assim, ele levando ela pra ir no cinema, ele levando ela pra comprar alguma coisa, ele, tipo, levando ela pra comer, ele levando ela no hospital pra fazer os exames, pra poder fazer a químio, etc. Então, assim, são papéis que não eram obrigatória, tipo, obrigação dele, né, e ele se coloca nesse papel não só pelo trabalho que ele tá tendo, né, ele vai receber por isso, ele vai receber muito bem por isso, que ela tem dinheiro suficiente pra poder pagar pra ele, né, como um guarda e afins, mas ele vê a necessidade dela e ele também sente um pouco uma questão de porque a mulher dele também morreu de câncer. E aí, eu acho que ele também tá tentando tapar, tipo, um buraco com o outro, de, tipo, tentar ajudar e tentar amenizar aquela fase final, terminal, etc, da vida da Helena, que talvez ele não tenha conseguido fazer com o mesmo afinco ou com as mesmas disponibilidades que ele tá tendo com a Helena, com a mulher dele. Então, isso, eu também sinto que isso também rola, isso acontece um pouco durante a escrita, né, durante a história. E isso intensifica muito mais, e tanto que quando a gente descobre realmente o que aconteceu, quando a gente chega no final do livro, é emocionante de todos os lados. É emocionante da parte dele, é emocionante da parte da Helena. Chega a ser assim, é surreal mesmo. E dói lá no fundo, porque por mais que você esteja lendo um livro pra descobrir um suspense, você recebe outras toneladas de coisas que estão lá, né? A gente tá falando sobre amizade, a gente tá falando sobre fim de vida, a gente tá falando sobre
decepções em relacionamentos, a gente tá falando sobre relações interpessoais dentro do ambiente, né, corporativo, né, que são as indústrias, né, as gráficas, o dinheiro que roda, né, em torno de livros, escritores e coisas do tipo, mas a gente também tá falando sobre pessoas. Acima de tudo, a gente tá falando sobre pessoas que erram, que acertam, que tem fãs, que tem pessoas que cobram, que sentem essa pressão, né, e que às vezes cedem a pressão, às vezes não cedem a pressão, às vezes são vistas como grossas, às vezes são endeusadas e esquecem que elas vão acertar ou errar com o tempo. Último ponto, né, pra gente terminar essa parte aqui sem spoilers, é que é um livro que ele é curto, tipo assim, eu acho que ele não tem nem 300 páginas. Vou confirmar, tem 278 páginas, ele não tem nem 300 páginas. E tem uma diagramação muito gostosa pra ler, muito mesmo, assim. E eu sinto que ele vai te induzindo, né, pra uma leitura que você quer, tipo, consumir o mais rápido possível. E depois você para, pensa, você fica, meu Deus, como eu não vi isso antes, como eu não tinha entendido, que não sei o quê. Tal qual livros de suspense no geral, né? Mas eu sinto que talvez seja um pouco de tradução, talvez seja um pouco até da edição da Verus. O livro, ele vai te induzindo, né, na leitura de um jeito que você tem os altos, tem os baixos, você vai vendo um pouco dos personagens, você vai se divertindo, você às vezes até quase esquece que tem um crime ali atrás envolvido, depois você volta, aí você tem uma pena, você tem, tipo, uma dor no coração, quando, tipo, chega o boom do caos, você fica, meu Deus, foi isso que aconteceu, como Jesus nem viu isso antes, que isso, galera, e aí você chega no final e você tá chorando. E eu falo, eu nunca chorei num fim de livro de suspense, tipo, com romance policial, coisa do tipo. E esse livro aqui me fez, cara, ficar inchada de chorar. Eu mandei uma foto pra minha amiga falando assim, obrigada pelo choro do cada dia, tudo bom? E assim, foi um livro bem difícil de superar. E o próximo livro que eu li depois dele tinha que ser tão bom quanto, porque senão ia vir uma ressaca deste tamanho. Mas eu super recomendo, leia Ghost Rider, leia só com essa pouquíssimo de informação que eu passei aqui pra você, justamente pra você não perder a experiência de leitura. E assim, estou te prometendo que você vai chorar tanto quanto eu? Não. Mas estou te prometendo que realmente é um final interessante. É um final, assim, que tá um pouco fora da curva do que a gente espera durante a leitura, né? Algumas coisas ficam bem claras, né? Tipo, o fato de a Helena ter matado tanto a filha quanto o ex-marido. Mas a gente entende os pormenores lá no final. E aí, meus amigos, é genial, genial. Só leiam. E assim, se vocês quiserem ler, pode pegar aqui, ó, no link que tá na bio, entendeu? Compre pelo meu link. Vou deixar até linkado aqui, direto o livro, pra vocês irem lá, pegar e comprar, pra vocês lerem, porque realmente é muito bom. E agora a gente vai pra parte com spoiler, porque eu preciso conversar com essa parte de spoiler com vocês. A gente já sabe que a Helena matou tanto a filha quanto o ex-marido dela. E aí você pergunta, como? Tiro? Facada? O que acontece? Não. Esta mulher foi gênia do início ao fim. Basicamente, tudo acontece porque um dia ela tá escrevendo um livro, uma ideia, sobre jogos, né? Um livro que vai passar sobre jogos, acho que de futebol americano, e ela não entende nada. E o marido dela tem, tipo, eles têm um cinema dentro de casa. Ele tem uma estante lá com vários vídeos cassetes e, tipo, de nome de jogos em específico. Aí ela pega um só, coloca e fala, tipo assim, vou assistir, porque como, né, ele tem esses vídeos, ele vai ver de um outro ângulo, vai ser interessante até poder passar esse ângulo dentro do livro. E quando ela vê esse vídeo, ela descobre que, na verdade, não é nada sobre jogo de futebol, é sobre... E que todos os vídeos, todas as outras coisas que estavam ali envolviam garotas menores de idade, né? Onde ele... algumas relações com elas e gravava, né? Ele achava aquilo ali o máximo. E dá pra entender que pela fita que ela pegou, do ano que ela pegou, foi antes deles se conhecerem, ele já era maior de idade, né? Mas isso já acontecia há muito tempo. E pelo quantitativo de fitas que tinha, ela ficou até quando isso aconteceu, né?
Então, no primeiro lampejo, ela fica chocada, ela fica enjoada, ela passa mal. E depois ela decide pegar, colocar tudo aquilo numa mochila e vai levar pra polícia, porque ela não... Ela simplesmente fica chocada que ela casou com uma pessoa desse jeito. E depois ela começa a entrar em looping por causa da filha dela, porque a filha dela está mais ou menos na idade de uma das meninas que ela viu o vídeo. Ela pensa, será que ele fez alguma coisa com a minha filha também? Ela começa a ficar muito chocada, muito surtada, principalmente pelo fato de que, como é escrito no livro às vezes, quando ela começa a escrever um livro, né, quando ela começa a tá nesse inteiro de estar escrevendo e tá criando o mundo, etc, ela fica muito presa ali. Então, as coisas que acontecem fora, ela perde um pouco a percepção. E aí, a mãe dela aparece lá, e ela acha que é a fuga perfeita. Então, tipo, ela pede pra mãe dela levar a menina. Tipo assim, ela despacha a menina e deixa a mãe dela achar que ela tá despachando só porque ela quer escrever. Mas, na verdade, não quer. Só que no meio desse caminho, ela fala que vai lá buscar a menina. Que é pra ficar lá com ela, na casa dela, depois ela vai buscar a menina. E na ideia dela, ela tá pensando, ela vai na polícia, leva aquilo ali, pega a menina e mete o pé. Porque ela não quer ficar naquele mesmo lugar que, né, aqui, que é o esposo dela, né? E aí o que acontece é que nesse meio inteirinho, ele chega mais cedo e ele vê que ela descobriu o que são as fitas. E ele fala, tipo, ai, que pena que você descobriu, né? A nossa vida ia ser muito melhor se você não tivesse descoberto. Levando em consideração que ele trabalha em alguma coisa muito ínfima, muito chula, mas quem banca mesmo tudo é ela. Então, tipo assim, carro caro, relógio caro, roupa cara, um monte de coisa pra ele. Porque ela não, tipo, ela não sai muito de casa pra comprar as coisas pra ela. Ou, às vezes, compra pra menina, mas ele anda, tipo, tudo no luxo, porque a mulher banca ele. Então, ele trabalha pra dizer que trabalha. E ele vai lá, vai até, tipo, pega ela assim, ele dá uns solavancos, ela dá umas batidas nela, ela quase cai da escada. Ele pega e tranca ela num quarto que fica na garagem, que ninguém vai escutar. E ela entra em pânico, ela entra em completamente pânico, porque ela acha que não vai conseguir sair dali, etc. E que quando ele tirar ela dali, ele vai nela, e aí ele vai ficar com a guarda da filha, e ela tá com medo do que ele vai fazer com a filha, ela fica surtada, e aí ela entra em curto-circuito, até que ela olha pra uma pilha de livros, manuscritos, que ela escreveu, alguns não publicados, e ela lembra que ela escreveu sobre uma menina que queria a mãe dela. E durante todo o livro, ela arranjava formas e formas e formas, e uma daquelas formas deu certo, exceto uma, que é o que ela vai fazer com o marido dela. Então, assim, ela vai lá e no negócio onde passa água pra esquentar, né, a gás, basicamente, ela explica mais ou menos assim. Ela joga umas pecinhas lá dentro de metal que vai soltar cianeto, alguma coisa assim, e aí vai sair o gás na casa, e aí ele vai, sem perceber. E aí, o que ela faz? Aí ela tenta quebrar uma janela pra poder sair, alguma coisa assim, etc. E lá, depois de ela ter feito todo esse trâmite, de ter colocado tudo pra funcionar, que ela vai vasculhar as coisas, ela descobre que ela tem uma chave reserva daquela porta. E que ela poderia ter fugido antes de ter feito isso. E ela fala, agora que eu já fiz, né? Ela pega, abre a porta e sai correndo. Né? Ela sai correndo pela parte de trás da casa dela, tanto que ela tem que pular uma janelinha assim, sabe? E ela vai correndo até a casa da mãe. Ela falou assim, porque se ele fala que foi um defeito, alguma coisa que aconteceu de errado, etc, e a gente passa assim, vai ver minha filha feliz. Quando ela chega na casa da mãe dela, ela fica lá fora esperando, que a mãe dela não tá lá ainda. Ela falou assim, droga, poderia ter trago a chave da casa, né? Ela fica lá fora, quando a mãe dela chega toda feliz. E aí ela falou, tipo, cadê minha filha? Ela falou assim, deixa em casa com seu marido. E ela lembra o que ela fez, ela pega o carro e ela sai correndo. Só que quando ela chega lá, tanto o filho quanto o marido, por causa dos gases lá que ela soltou. Claro que ela contou uma mentira de todo o tamanho, né, pra poder encobrir este que ela fez. Ela culpa a mãe dela toda a vida pela mãe dela ter deixado a criança lá, porque ela falou que era pra ficar com a criança em casa. E só que ela não conta pra polícia, a priori, né, sobre aquelas fitas. Ela guarda. E aí, anos depois, ela decide escrever este livro, que, por sinal, acho que o nome do livro são Palavras Difíceis, acho que é o nome do livro. Palavras Difíceis. Ela escreve este livro e pra contar toda a história, pra poder ela sentir, assim,
O que dá a entender é que ela escreve o livro, tipo, de como eles se conheceram, como se apaixonaram, casamento, filho, etc. Pra poder mostrar que ela não sabia, sabe? Que ela não era conivente com o que tava acontecendo. Porque as pessoas poderiam cobrar, né? Cobrar dela a conivência dela ter casado e não ter feito nada. E lembra naquela primeira parte que eu falei com vocês da Charlotte e quanto ela era importante? A Charlotte é uma dessas garotas, né? Que... com ele. E aí, tem um vídeo, né? Um gravado dela. E ela pede essa Charlotte depois que a Helena morre, ela manda uma carta. Na verdade, ela manda várias cartas. E essa parte é muito interessante. Mas ela manda uma carta pra Charlotte com o vídeo dela, né? E o vídeo de outras garotas. E ela pede pra que ela ache as outras garotas. E que ela deixou um fundo de dinheiro pra pagar ela e as outras garotas que ela achar. Que ela sabe que isso não vai tirar o trauma que foi o que aconteceu, né? Então, não vai poder pagar pelo tempo ou por não ter sido pago, né, judicialmente o que ele fez. Mas é tudo que ela consegue fazer e que ela se sente muito covarde de não ter feito isso enquanto estava em vida, que preferiu morrer primeiro pra depois fazer isso. E a gente tem uma parte muito importante, que são as cartas. Ela deixa 3 cartas, né? Uma pro Mark, uma pra essa Charlotte e uma pra Kate. A Kate é a agente dela, né? E as cartas são bem emocionantes. E eu acho que é nessa parte aqui da carta que eu comecei a chorar bastante. Porque assim, primeiro, o Mark não sabe, né? Mas ela depois que ela finaliza o livro, né? Ela pega os remedinhos assim e toma pra... Isso mesmo, meus amigos. Eutanásia. E o Mark, só que o Mark, ela não contou pra ninguém que ela fosse fazer isso. Então, tipo, no outro dia, quando o Mark foi lá acordar ela, ele descobriu que ela tava, né? E ele viu as cartas. Então, assim, a carta dela pra ele me faz chorar muito porque a gente vê como que ela era hostil com ele, como não acreditava, etc. E como ela foi aprendendo a gostar, aprendendo, né? E tanto que ela vira e fala que ela gostaria muito que ele fosse o pai da filha dela. Tipo assim, não é sobre ela ter se relacionado com ele romanticamente, mas é sobre a questão de, tipo, ela queria que ele fosse o exemplo que a filha dela tinha que ter antes de, né? Vou ler um trecho pra vocês, um trecho que eu particularmente gostei muito, né? Do final da carta que ela manda pro Mark. Ela fala assim: você é um bom homem. Gostaria de ter tido um pai como você. Gostaria de ter me casado com um homem como você. Gostaria que tivéssemos nos tornado amigos e não inimigos ao longo dos anos. Gostaria que Bethany pudesse ter encontrado e conhecido você. Que eu pudesse ter te conhecido há muito mais tempo do que conheço. Obrigada pela sua amizade, obrigada pelas suas palavras, obrigada por me ajudar com a tarefa mais importante da minha vida. E obrigada por juntar as peças. Demais que, depois que eu me for, estou ansiosa para ler o seu próximo livro lá do céu. Tipo assim, ela percebe que sem ele, ela não conseguiria completar o que ela precisa. Percebe que ela desenvolveu uma amizade no fim da vida dela. Uma amizade que ela gostaria de ter tido a chance de ter feito isso antes. E aí ela coloca assim, né, sua amiga Helena, tipo assim, ela entende que realmente era uma amizade. E é uma carta relativamente grande, assim, que ela escreve. Mas essa parte pra mim foi mais impactada porque eu entendo que, como ela também não teve uma relação boa com o pai dela, né? E ela não teve uma relação nenhuma boa também com a mãe dela, ela não teve uma referência masculina muito boa na vida dela. Então, tipo assim, ela não teve um pai bom, não teve um marido bom, e enfim. Né? E a melhor referência que ela teve foi um cara que era um arqui-inimigo e que seria um cara perfeito. Se não fosse todos os outros problemas da vida dela, né? E aí, ela escreve uma carta também pra Kate, que é a agente dela, né? E eu acho que é muito bom o primeiro parágrafo, e eu vou ler pra vocês. Que ela fala bem assim: te dei regras porque eu tinha medo. Nunca duvide da sua capacidade. Nem pense em mim de qualquer outro modo, exceto como uma chata. Fui terrível com você. Por favor, me perdoe. Isso veio da culpa e do ódio que eu sentia por mim mesma. Por favor, nessa carta final, me permita ter mais alguns momentos de como mandona. E ela coloca, tipo, pontos que ela gostaria, né, que a Kate fizesse depois que ela, né, já tava morta. Mas assim, ela pede desculpa e ela entende que tudo que ela fez, né, todos os passos que ela deu, toda a forma grosseira, horrorosa que ela tratou a Kate, em alguns pontos, até dentro desse livro, e a gente entende que é uma relação de anos, são muito mais reflexos de problemas dela do que realmente de incompetência da Kate. Eu acho isso muito interessante, sabe? Demonstrar que
em algum momento, né, ela percebeu que ela foi demais com a Kate. E assim, pra fechar com chave de ouro, assim, eu quero ler mais uma parte pra vocês. Realmente, só falar desse livro sem ler ele é muito difícil. Mas eu quero ler a parte final, né, que é o epílogo de Palavras Difíceis, né, que é o livro que o Mark e a Helena escreveram juntos. E esse epílogo foi escrito pelo Mark. Então, eu acho muito bonito e é, tipo, a carta que ele deixa a ela, já que ela não tá mais aqui, basicamente. Ele começa assim: caro leitor, Helena Ross morreu 4 anos após a morte de seu marido e de sua filha. Foi colocada para descansar no cemitério de New London, ao lado da sua filha. Sua lápide é simples e foi escolhida logo após seu diagnóstico terminal. O mármore foi impresso apenas com seu nome, anos de vida e 2 palavras: sinto muito. Antes de morrer, ela me escreveu uma carta, que agora está emoldurada no meu escritório, bem ao lado da primeira carta que recebi dela. Helena não era uma mulher fácil de amar, mas tocou minha vida de uma maneira que poucas pessoas já fizeram. Vou sentir sua falta nela. Vou sentir falta de suas histórias, vou sentir falta dos seus sorrisos raros e difíceis de conseguir. Gostaria que vocês pudessem ter conhecido a mulher por trás de suas histórias. Esse seu romance oferece uma visão geral, mas não mostra a pessoa que ela se tornou após o término dessa história. Quando conheci Helena, ela era uma bola de pesar e de culpa ferida, e seu foco estava apenas em uma coisa: contar essa história. Ela queria confessar seus crimes e explicar suas motivações. Para muitos de vocês, e principalmente para fãs fiéis, leitores de Helena Ross, esse livro será uma decepção. Não há final feliz escondido nesse epílogo. Não há uma solução para a tristeza que você possa estar sentindo. A maioria dos romances de Helena foi escrita para entreter. Esse livro foi escrito por uma razão completamente diferente. O livro era para ela. Era, ao mesmo tempo, seu castigo e sua absolvição. Desde sua morte, entreguei várias mensagens de Helena, palavras finais que ela nunca teve a chance de dizer. Essa mensagem, de longe, é a mais importante. Você, leitor, é o destinatário mais importante de todos. Obrigada por ouvir a história dela. Obrigado por apoiar o trabalho dela, mesmo que não apoie suas decisões finais. Somos escritores e nossas vidas não são as que vivemos, mas os personagens que criamos. Esse personagem foi o mais verdadeiro até hoje. Se você ama ou odeia, espero que ela tenha feito você sentir. Espero que ela tenha tocado seu coração. E que, ao fechar esse livro, você aprecie a vida nessas páginas. Helena, quando você lê essas palavras do céu, saiba que é amada e que ainda faz muita falta. Seu amigo, Mark Fortune. Então, assim, eles viraram amigos. E viraram amigos que perderam um ao outro, mas que ainda tem um ao outro dentro das palavras. Então essa é a parte mais interessante do livro também, né? Além do choque, além do plot, além das outras coisas que acontecem, essa parte é muito interessante justamente por causa disso, porque a gente percebe que criou-se um laço, criou-se uma amizade, criou-se algo a mais ali, no meio disso tudo, justamente, né, por eles serem quem são, né? Por eles serem escritores, por eles entenderem um ao outro e por ter um nível de empatia que a gente não encontra em todos os lugares, mas é bem interessante. Então, eu gostei muito desse livro, assim, é um livro que eu indico pra todo mundo. É um livro que você vai lendo, você vai consumindo, você vai vivendo ele, né? Com todos os seus altos, todos os seus baixos, todas as coisas. Pra quem leu, né, vamos aqui embaixo, vamos manter, né, a discussão sobre esse livro, sem grandes spoilers, né? Pra quem não leu também poder participar. E é isso, até a próxima. Beijinho, tchau, tchau.